Olá, muito bom dia para você. Agora são 11 horas e 48 minutos. O seu Bahia Meio-Dia está começando. Hoje é quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Você acompanha comigo imagens ao vivo da região do túnel da Avenida Maria Quitéria, centro de Feira de Santana. Neste momento, trânsito bastante tranquilo nessa região da Princesa do Sertão. Para hoje, a previsão é de sol entre muitas nuvens e tem até possibilidade de chuva passageira. Neste momento, os termômetros marcam 29 graus. Cuidador suspeito de estuprar aluna de 7 anos em escola municipal de Feira de Santana foi exonerado pela Secretaria de Educação. Ele teve a prisão preventiva decretada na tarde de ontem. Assunto para Luiz Brandão, atualizando a gente direto da redação da TV Subaé. Bom dia para você, Luiz. Exatamente, Bruna. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o nosso Bahia Meio-Dia. A exoneração desse servidor público aconteceu hoje de manhã, quando foi publicada no Diário Oficial do município de Feira de Santana. A principal suspeita é que esses abusos teriam acontecido nessa semana, terça-feira, em uma escola da rede municipal, também aqui de Feira de Santana. Esse homem já está preso. Daqui a pouco eu trago todas as últimas informações desse caso revoltante, viu, Bruna? É com você. Daqui a pouco eu te chamo, Luiz, para atualizar a gente desse caso que a gente segue acompanhando. A gente fala também sobre o cuidado com a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, que precisa ser redobrado durante o carnaval. O atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos por meio do SUS. Destaque para Milena Brandão. Milena, bom dia para você. Oi, Bruna, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Olha, Bruna, não tem jeito, chegou o carnaval, a exposição é mais frequente, né, às ISTs, e isso eleva, assim, o risco de transmissão. E a melhor maneira de curtir o carnaval em segurança e se divertir é prevenindo. Dá para fazer tudo isso, viver essa festa linda em segurança. E ainda nessa edição do Bahia Meio-Dia, eu volto com todos os detalhes, todas as orientações sobre esse assunto, Bruna. Obrigada, viu, Milena, pela tua participação, já adiantando esse importante assunto aqui no nosso Bahia Meio-Dia. A gente fala também da cesta básica. Alguns itens ficaram mais caros na cesta básica de janeiro, entre eles o tomate. Mas é possível substituí-lo por outros alimentos com bom valor nutricional. Rafael Mascarenhas é quem fala com a gente sobre esse assunto. Bom dia para você, Rafa. Bom dia, Bruna. Bom dia para você que está acompanhando o Bahia Meio-Dia. A caixa de tomate que custava R$60 agora já chega a R$90 e pode subir ainda mais. A cesta básica ficou mais cara, o óleo também aumentou e a pergunta é: como continuar se alimentando bem sem estourar o orçamento? Daqui a pouco a gente traz dicas práticas de uma nutricionista para você economizar na feira e também na cozinha, Bruna. Perfeito, Rafa. Daqui a pouco eu te chamo, porque todo mundo gosta de uma economia na hora de fazer as compras. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E nessa edição do BMD a gente vai falar também sobre o aumento da procura por aulas de pilates. É que os exercícios trazem benefícios para outras modalidades, como musculação e a corrida. Temos vários tipos, tem pilates solo, pilates em aparelhos, a gente faz em grupo, o que importa é não ficar parado, né? O pilates, ele trabalha os músculos estabilizadores, os músculos profundos, e com isso ele estabiliza a articulação, evitando uma sobrecarga dessa articulação, e com isso vai minimizar as chances de lesão em qualquer região do corpo, principalmente coluna, joelho, ombro, todas essas articulações. E tem também o futebol. O Bahia de Feira venceu de goleada o Barcelona de Ilhéus ontem na Arena Cajueiro e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. Primeiramente, agradecer a Deus, né, e todo o grupo, né, porque a gente merece, a gente trabalhou muito para isso, a gente sabe do quanto o nosso grupo é focado e as coisas não estavam acontecendo, mas hoje, graças a Deus, acho que desde o último jogo a gente conseguiu botar em campo e as coisas conseguiu sair do jeito que a gente queria. A gente vai enfrentar agora um grande Vitória, né, que pelo que já me falaram parece que vem com a sua equipe titular, né, é um jogo muito difícil, mas a gente também tem tido uma crescente na competição, a gente espera chegar lá, fazer um grande jogo, buscar o nosso resultado, que é o que a gente quer em todos os campos que vamos buscar a vitória. Estes e outros destaques a partir de agora, aqui no seu Bahia Meio-Dia. O cuidador suspeito de estuprar uma menina de 7 anos dentro de uma escola municipal aqui de Feira de Santana foi exonerado. O homem teve prisão preventiva decretada ontem. O repórter Luiz Brandão é quem traz atualizações deste caso revoltante, triste demais, né, Luiz, que a gente segue aí acompanhando. Muito absurdo, né, Bruna? Boa tarde para você, a todos que acompanham o nosso jornal. Olha só, a gente já traz atualizações desse assunto que nós estamos acompanhando desde ontem, né?
Vamos falar justamente sobre essa exoneração. Essa decisão foi publicada hoje cedo no Diário Oficial do município de Feira de Santana. Lembrando que esse cuidador foi contratado pelo município no dia 19 de agosto do ano passado. Meses depois, nós tivemos aí, portanto, esse caso lamentável. Ele é exonerado suspeito das práticas de abuso sexual contra uma estudante da rede municipal de ensino de apenas 7 anos, Bruna. Ontem mesmo nós já havíamos adiantado que ele passaria por uma audiência de custódia. Nessa decisão, nós tivemos a justiça convertendo a prisão, que até então era em flagrante, em preventiva, e esse cuidador de 36 anos já está no presídio, no conjunto penal aqui de Feira de Santana. Bora mais uma vez relembrar o pessoal de casa, é um assunto realmente revoltante. Tudo começou na última terça-feira, quando esse abuso sexual teria sido, de acordo com a polícia, registrado em uma unidade da rede municipal de ensino aqui do nosso município. Essa estudante, uma garota de apenas 7 anos, teria chegado em casa e relatado à mãe que teria sido levada ao banheiro da escola por esse cuidador. Nesse local, no banheiro, ela teria sido abusada. A mãe ficou surpresa com essa informação e constatou que nas roupas da filha, dessa garota, ela teria encontrado algumas manchas de sangue. Por conta disso, ela acabou acionando a polícia militar. Essa garota foi encaminhada de prontidão para o Hospital Estadual da Criança, o EC. Ela ficou 24 horas internada. Durante esse tempo nesse hospital, os médicos que fizeram os primeiros atendimentos constataram algumas lesões nas partes íntimas da garota e, por conta disso, as autoridades policiais precisaram ser acionadas. Os policiais que foram acionados chegaram nessa unidade escolar que, de acordo com as informações, está no centro aqui de Feira de Santana. No momento que os policiais chegaram nesse endereço, constataram que esse homem ainda estava lá. Ele nega qualquer tipo de participação, ele nega a autoria nesse abuso, mas, de qualquer forma, houve a prisão em flagrante e ontem mesmo, depois da audiência de custódia, essa prisão em flagrante foi convertida na prisão preventiva. Portanto, ele já está no presídio de Feira de Santana e agora com esse contrato reincendido com o município de Feira de Santana, uma vez que esse caso acabou levando a decisão do município de exonerá-lo e foi publicado no Diário Oficial do município. A gente mais uma vez reforça a SEDU, que é a Secretaria Municipal de Educação aqui de Feira de Santana, divulgou através de nota a informação de que tem tomado todos os conhecimentos e que tem agora acompanhado todas as providências necessárias para avançar nas investigações da polícia. A gente segue também acompanhando, viu, Bruna, todos os desdobramentos das investigações. Eu volto com você. Sem dúvidas, Luiz, vamos acompanhar de perto. Obrigada, viu, pela tua participação aqui com a gente no Bahia Meio Dia. E olha, gente, um técnico de enfermagem foi preso suspeito de abuso sexual contra pacientes e uma colega de trabalho do Hospital Municipal de Elísio Medrado. Os detalhes desse caso estão no nosso portal G1 Feira e Região. Acompanhe aqui comigo a reportagem do G1 que traz os detalhes, já apurados sobre esse caso em Elísio Medrado. Esse homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes e de uma colega, como eu disse, e a prisão aconteceu esta semana, na última terça-feira, depois de ele se apresentar voluntariamente à delegacia. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após denúncia de uma paciente de 22 anos que relatou ter sido vítima de abuso enquanto estava internada na unidade hospitalar no dia 10 de janeiro, em tratamento depois de sofrer um acidente de moto. De acordo com a apuração da polícia, o crime ocorreu durante um procedimento de troca de curativos, quando o suspeito teria fechado a porta do quarto e cometido o ato sem o consentimento da vítima. Procurada, a Prefeitura de Elísio Medrado informou que determinou afastamento preventivo após a prisão desse técnico de enfermagem. E também no G1 tem outro destaque aqui, vou te mostrar, sobre a prisão de um homem suspeito de participação na morte de 2 irmãos aqui em Feira de Santana. Isso em novembro do ano passado, um caso que inclusive a gente noticiou nos nossos telejornais e agora ganha essa atualização. Esse homem preso tem apenas 18 anos e ele é suspeito de envolvimento na morte dos irmãos Gabriel Santos Lima, de 17 anos, e Cauã Leite de Jesus, de 21. Segundo a Polícia Civil, os 2 jovens foram mortos após terem a casa invadida por 4 homens armados durante a madrugada no bairro Brasília. As vítimas foram baleadas na frente da mãe e, na época, um terceiro jovem de 22 anos também foi atingido no braço e na perna. As vítimas, de acordo com a investigação policial, mantinham ligação com uma facção criminosa que atua aqui em Feira de Santana. Todos os detalhes sobre esse caso você encontra no nosso portal G1 Feira e Região. E ontem, no Parque Getúlio Vargas, aqui em Feira, um homem morreu durante um confronto. De acordo com policiais, a guarnição realizava ronda de rotina quando foi recebida com tiros. O homem, ainda não identificado, foi encaminhado para o Hospital Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos.
E tem mais notícia policial. Na manhã de hoje, um ônibus intermunicipal que fazia a linha de Bom Jesus da Lapa para a Feira de Santana pegou fogo na BR-324, próximo à cidade de Amélia Rodrigues. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio foi causado por uma pane elétrica. O motorista e os 35 passageiros que estavam a bordo não ficaram feridos e seguiram viagem em outro veículo que foi disponibilizado pela empresa. Durante o carnaval, cuidado com a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis precisa ser intensificado. O uso de preservativos e a realização de exames periódicos são medidas fundamentais para evitar contaminações. A repórter Milena Brandão traz mais informações sobre o assunto, porque, Milena, prevenção, tratamento, tudo disponível de graça no SUS, não é isso? Bom dia mais uma vez para você. Exatamente, Bruna. Bom dia também para você. Bom dia para quem está com a gente aqui no Bahia Meio Dia. Olha, Bruna, como eu disse no início aqui do jornal, o carnaval chega e não tem jeito. Aumenta mesmo a exposição às ISTs e isso aumenta também a condição aí, ou melhor, aumenta de fato a transmissão, né, o risco de transmissão dessas infecções. Mas dá para curtir o carnaval, dá para aproveitar muito essa festa maravilhosa, tudo isso em segurança. Basta seguir uma palavra de ordem chamada prevenção. E aqui ao meu lado, Vanessa Sampaio, que é coordenadora do CSE, do Centro de Saúde Especializado aqui em Feira de Santana. E a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, Vanessa estava me explicando que não tem jeito, né, Vanessa? É o preservativo a principal forma de prevenção contra as ISTs. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a todos e a todas. Isso. O preservativo ele é a maior forma de prevenção, visto que também existem outras para ser aliadas junto ao preservativo, né? Como a profilaxia pré-exposição, que ela é realizada antes da relação sexual, como a profilaxia pós-exposição, que tem até 72 horas para poder fazer essa realização, são medicamentos por 28 dias. Então, assim, existem outras formas também, como redução de danos, a pessoa evitar, né, um consumo excessivo do álcool, utilizar drogas, então isso ajuda, né, também na prevenção para as ISTs. E como você estava falando aqui também, ainda na nossa conversa antes da gente entrar ao vivo, são serviços que estão disponibilizados aqui no CSE, tudo de forma gratuita para as pessoas que vão, por exemplo, curtir o carnaval. Isso, quem ainda não adquiriu o preservativo, né, pode vir até a nossa unidade, liberado a livre demanda, né, quem quiser pode nos procurar, pode chegar aqui na unidade e sair com seu preservativo para curtir o carnaval. E também nos circuitos de festas grandes, né, existem também equipes por lá para fazer esse acolhimento, distribuição de preservativo, PrEP, então só é o folião procurar um ponto da saúde durante o circuito do carnaval, que tenho certeza que vai conseguir, sim, essa assistência. Vanessa, para quem foi curtir o carnaval e aí suspeita aí de uma possível infecção, como é que funciona o atendimento aqui no CSE? Precisa apresentar alguma documentação? Como é que acontece o trabalho aqui? Não, é de uma forma muito simples, não precisa solicitação médica, basta chegar no serviço e falar que deseja fazer as testagens rápidas. Testagem rápida também é uma forma de prevenção, né? Então chega aqui na unidade e vai ser logo atendido e com 30 minutos esse resultado é entregue. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, pessoal. Como a Vanessa estava explicando aqui para a gente, dá sim para curtir o carnaval com tranquilidade, com segurança. Basta seguir aí todas essas orientações de prevenção, o uso do preservativo principalmente e as testagens que também são aliadas nisso. São essas as informações. Bruno, eu volto contigo aí no estúdio. Orientações importantíssimas, Milena. Obrigada, viu, pela tua participação e da tua entrevistada também aqui com a gente. Alguns produtos da cesta básica ficaram mais caros em janeiro, como o tomate, presente em diversos pratos do dia a dia. O repórter Rafael Mascarenhas conversa agora com a nutricionista para trazer alternativas nutritivas para substituir o tomate, mantendo a sua alimentação saudável. Não é isso, Rafa? É sempre um desafio a gente fechar a conta na hora de fazer a feira. Então, sua missão é ajudar a gente aí a achar substitutos para o tomate tão presente no nosso dia a dia. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia para você que está acompanhando o Bahia Meio Dia novamente. Bruna, como você disse, é muito difícil às vezes manter uma vida saudável, mas é muito importante. Eu estava conversando com a nutricionista há pouco e o preço do tomate ficou mais caro, né? A caixa do tomate, que antes estava sendo vendida por R$60, agora está custando R$90. A bacia do tomate aqui no centro de abastecimento está saindo a R$6, estava custando R$5. Um aumento aí que pesa no bolso e, segundo alguns vendedores, pode subir ainda mais. De acordo com a pesquisa da Cesta Básica em Feira de Santana, o tomate teve alta de 19,15% agora no início do ano, em janeiro.
O óleo de soja também aumentou pouco mais de 5%. No total, a cesta básica passou a custar R$ 559,06. Para falar sobre como substituir o tomate e também economizar no uso do óleo sem perder a qualidade nutricional, a gente vai conversar agora com a nutricionista Monique Lima. Monique, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Explica pra gente, né, em relação ao tomate, quais alimentos podem substituir ele sem prejudicar tanto a qualidade da nossa alimentação? Então, boa tarde. O tomate é um alimento que está presente aí em muitas preparações na mesa do brasileiro, né? E aí quando a gente fala da substituição, fica até difícil a gente substituir esse alimento em termos de preparo. Mas em termos nutricionais, a gente pode sim substituir por outros vegetais que também têm compostos bioativos, né, presentes, que vai fazer esse apoio nutricional, como exemplo da abóbora, do repolho roxo, da própria cenoura. Então tem inúmeras estratégias que a gente pode estar fazendo para garantir aí a parte nutricional, os compostos bioativos e não deixar de se alimentar bem, né? Perfeito, Monique. Monique estava explicando pra gente aqui, Bruna, em relação a usar o tomate, a congelar o tomate, você bate ele vira uma polpa ali, você coloca ele na geladeira, ele perde o valor nutricional quando ele é congelado? Um pouco, né? Mas assim, é interessante que se faça essa estratégia tanto para otimizar tempo quanto também financeiro, né? Então, quando, por exemplo, o indivíduo quer manter o uso do tomate, pode utilizar ali naquele finalzinho de feira, né? Que fica mais em conta, o tomate que está mais maduro, que o feirante já quer vender mais barato, justamente para não perder o produto, e você pode justamente fazer molhos, congelar. Outra estratégia é colocar naquelas cubinhas de gelo, né? E aí quando você vai fazer o preparo de um arroz, de um frango, de uma carne, um peixe, você utilizar desses cubinhos e vai aproveitar sim desses compostos nutricionais que estão presentes no tomate, não vai deixar de utilizar o tomate e ainda vai economizar. O que é importante comer tomate? Rapidinho para o pessoal entender aqui, ele é rico em quê? O tomate, o principal composto bioativo presente nele é o licopeno, que é um nutriente com potencial antioxidante maravilhoso, muito benéfico aí para a prevenção de doenças cardiovasculares, né, para o estresse oxidativo, ou seja, doenças inflamatórias. Então o tomate, ele realmente tem essa riqueza, além do beta-caroteno, que é precursor da vitamina A, e também está presente em outros alimentos, mas o tomate aí tem essa riqueza. Queria agradecer a participação de Monique aqui no Bahia Meio Dia. Ele está presente todo dia na nossa mesa, Bruno, numa farofinha, então ele fica ainda mais gostoso. Volto contigo aí no estúdio. Maravilha, Rafa. Obrigada, Vi, pela tua participação. Orientações super importantes da nutricionista. Gostei da dica do congelamento. Dá para economizar bastante e não perder o ingrediente. Obrigada mais uma vez. E você sentiu pesar no orçamento esse aumento do preço do tomate? Por quanto você está encontrando aí nos mercados e nas feiras? Conta pra gente. Você também pode comentar sobre os outros assuntos da edição de hoje. O nosso número é o 759-8848-9384. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os benefícios do Pilates para outras modalidades. Os adeptos da corrida estão apostando alto nisso. Eu vi a necessidade de entrar no Pilates, porque o Pilates tem um centro de gravidade como um estabilizador para propulsão e impulsão na corrida. E eu sentia muita necessidade de correr mais rápido. E através de amigos, indicação, acabei entrando aqui e agregou muito a minha performance. Vamos conferir como é que está o trânsito na Princesa do Sertão, agora 12:06. Você vê imagens do cruzamento entre as avenidas Presidente Dutra e Maria Quitéria, no centro da Princesa do Sertão. Trânsito fluindo normalmente, apesar de intenso, né? Típico mesmo desse horário de pico. 12:06, a gente volta no instante só. Estamos de volta. Um caminhoneiro ficou em estado grave depois de ser prensado pelo próprio veículo ao tentar consertar uma roda. O acidente aconteceu quando ele parou no acostamento para realizar o reparo. Luiz Brandão está de volta com as informações. Luiz. É isso, Bruno. E é aquela história, né? Um susto que poderia, inclusive, se transformar em uma tragédia. Novamente, boa tarde para você e a todos que acompanham o nosso jornal novamente aqui com a gente. Olha só, esse acidente foi registrado ontem em um trecho da BR-324, na altura do distrito de Vila Aparecida, que já pertence à zona rural do município de Riachão do Jacuípe, a 80 quilômetros aqui de Feira de Santana. De acordo com as informações da Brigada Anjos Jacuipense, esse caminhoneiro que vinha em direção aqui à Feira de Santana, ele teria percebido algum tipo de problema nas rodas desse caminhão e decidiu estacionar para poder conferir o que estava acontecendo. Foi nesse momento que ele precisou entrar embaixo do caminhão
para tentar consertar a roda. Essa peça acabou se desprendendo, ele ficou pressionado nessa peça e por conta disso ele foi arrastado, Bruna, infelizmente arrastado por alguns metros, prensado a essa estrutura metálica do veículo no chão. De acordo com a equipe Anjos Jacuipense, que foram os socorristas que fizeram os primeiros atendimentos, ele de imediato apresentava uma série de sintomas na região pélvica, fraturas nessa região, hemorragia interna. Ele inclusive chegou a relatar dificuldade para respirar, precisou ser encaminhado de prontidão para o Hospital Municipal de Riachão de Jacuípe e nós não temos informações atualizadas como é que ele está nesse exato momento, mas o socorro já indicava que ele estava realmente muito grave por conta dessa prensa. Tudo isso agora está sendo investigado pelos órgãos oficiais, é uma rodovia federal muito movimentada e esse tipo de incidente realmente chama a atenção os cuidados que esses motoristas precisam ter no momento em que apresentam qualquer dificuldade, qualquer problema mecânico nesses veículos. Um caso que realmente chama a atenção, um susto que poderia inclusive se transformar em uma tragédia lá na região de Riachão do Jacuípe. Bruna, são essas as informações, eu volto com você aí no estúdio. Que história, hein, Luiz? A gente, claro, estima melhoras, uma boa recuperação para esse caminhoneiro. Obrigada pelas informações. A gente muda de assunto para dizer que um homem morreu no bairro Conceição, aqui em Feira. De acordo com a polícia, a vítima é Marcos Paulo dos Santos Machado, que foi encontrado com marcas de tiros. A suspeita é de homicídio e no local policiais apuraram que 2 homens passaram numa motocicleta e efetuaram os disparos. Agora é hora do nosso quadro Tô na TV Subaê. A denúncia de hoje é sobre uma situação na rua Marques de Abrantes, no bairro Baraunas. Como você vai ver aí nas imagens, o problema por lá é o acúmulo de lixo e entulho e as imagens são impressionantes, viu, gente? Já adianto. Veja aí. Rua Marques Abrantes, Baraúna. Começa ali, ó. A cultura do lixão, a cultura da sujeira. Aqui é nossa área, ó. Baraúna, ó. Não é brinquedo não, viu? Ó pra isso. Começa de lá, ó. Coisa de cinema. Aí vem o pessoal, estaciona os carros, não tem vaga mais, ó. Começa a invadir a rua. Pelo amor de Deus. Complicado demais conviver com uma situação como essa, né? Nossa produção procurou a Secretaria de Serviços Públicos cobrando uma resposta, mas até o momento não temos nenhum posicionamento. E eu lembro que você também pode ter a sua reclamação exibida aqui no nosso quadro. É só fazer um vídeo ou uma foto do problema comunitário que tira o seu sossego e enviar para o nosso WhatsApp. Anota aí, o número é o 759-8848-9384. A gente muda de assunto para dizer que o Pilates passou a ser procurado por quem deseja melhorar o desempenho em modalidades como corrida e musculação. Se antes os exercícios eram mais voltados para quem sentia dores ou era idoso, hoje são fortes aliados para quem quer treinar melhor e com mais saúde. Confira na reportagem. Foi um diagnóstico de hérnias na coluna que levaram a administradora Graciele até o Pilates. Ela já praticava musculação e a modalidade ajudou no controle das dores insuportáveis que estavam mexendo com a sua qualidade de vida. Então eu sentia fortes dores, fiz outros tratamentos com ortopedista, com médicos de acupuntura, diversas áreas, mas o Pilates também foi aliado para essa melhora. Você já sente isso, né? Melhorou bastante, principalmente nas dores. Completamente. Eu não posso mais ficar sem, justamente porque as dores podem voltar. O método, adotado pela administradora com frequência há 3 anos, tem garantido a ela um maior bem-estar físico e mental. O Pilates une condicionamento e alongamento. Karine foi outra que procurou os exercícios para fortalecimento muscular e correção da postura. Excelente também para potencializar ainda mais os benefícios da corrida que ela pratica há muitos anos. Com relação à postura, mobilidade, respiração, somente com a musculação a gente sente o corpo mais entrevado. E aí eu procurei o Pilates justamente para isso, para me dar mobilidade, flexibilidade e trabalhar a respiração. Isso quando você começou a correr também, já aliou as duas coisas aí, né? Tem dado resultado. Isso. A corrida, fui orientada que procurasse o Pilates justamente por isso. A prática foi criada na década de 1920 por um enfermeiro alemão, o Joseph Pilates, né? Que queria ajudar pessoas a resolver alguns problemas nas suas condições de saúde. De lá para cá, esse conjunto de exercícios, né, criados pelo enfermeiro, passou a ser praticado por pessoas de todas as idades. Mas de alguns anos para cá, o Pilates
Pedra diz que o Pilates deixou de ser exclusivo para mulheres com diagnóstico de fibromialgia e por idosos para aliviar dores musculares e se tornou o queridinho de pessoas que praticam esportes, como a musculação, corrida, natação e ciclismo. A explicação, segundo ela, é que o Pilates ajuda a prevenir lesões durante a prática de outras modalidades esportivas, principalmente de alto impacto. Exatamente porque trabalha melhor os músculos profundos do corpo e evita sobrecarga articular, além de auxiliar na respiração. O Pilates só traz benefício em todos os aspectos do corpo, trabalha muito a questão de flexibilidade, mobilidade, estabilidade, controle de core, trabalha consciência corporal demais, equilíbrio, propriocepção, respiração, é tudo de maravilhoso. Carmen recomenda que os exercícios sejam feitos de 2 a 4 vezes por semana. A atividade também envolve aparelhos que ajudam a potencializar os resultados. Alguns desses aparelhos são o Cadillac, Reformer, Cher e Barrel, além do Gravit, todos criados por Joseph Pilates. Temos vários tipos, tem Pilates solo, Pilates em aparelhos, a gente faz em grupo, o que importa é não ficar parado, né? O Pilates, ele trabalha os músculos estabilizadores, os músculos profundos, e com isso ele estabiliza a articulação, evitando uma sobrecarga dessa articulação e, com isso, vai minimizar as chances de lesão em qualquer região do corpo, principalmente coluna, joelho, ombro, todas essas articulações. O Pilates se tornou amiguinho inseparável de Robson há mais de 3 anos. O corredor profissional, que já participou de várias maratonas pelo país, testemunha os benefícios que a prática lhe trouxe ao longo desse tempo. Melhorou e muito a mobilidade e flexibilidade e deu a Robson uma maior eficiência na corrida. E o que é melhor, menos dores após as competições. Eu vi a necessidade de entrar no Pilates, porque o Pilates tem um centro de gravidade como um estabilizador para propulsão e impulsão na corrida. E eu sentia muita necessidade de correr mais rápido. E, através de amigos, indicação, acabei entrando aqui e agregou muito à minha performance. A personal de Robson trabalha com o atleta de 3 a 4 vezes por semana e também testemunha os benefícios do Pilates na vida e na performance do atleta. Ele veio para mim, ele precisava melhorar muito a postura dele, a mobilidade, a flexibilidade, e ele entendeu durante o processo inteiro que, além de conseguir todos esses benefícios, ele entendeu de onde vem a força dele, que é do centro, que a gente precisa controlar aqui nos exercícios os movimentos, a concentração, e ele precisa disso para conseguir efetuar tudo que ele faz lá na corrida, né? Além da musculação, que é um conjunto, né, que ele faz. Então, aqui dentro, eu consigo controlar todos esses objetivos dele, trazendo a melhora para o corpo, e ele voa, né? Ele é um rapaz que é muito focado, e a disciplina dele é o que dá o resultado do Pilates. São muitos benefícios e, além de ser uma modalidade apaixonante, quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Chegou a hora, gente, de falar do tempo e a gente confere as informações sobre a previsão na nossa área de cobertura com ela, Camila Oliveira. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Bruna, tudo bem com você? Boa tarde, bom carnaval para todo mundo. Tô chegando nessa quinta para poder passar o recado para quem vai cair na folia, quem vai pegar a estrada, quem vai para a praia também, ficar ali curtindo esses próximos dias com o pé na areia, também curtindo o mar. Para a Feira de Santana, Mormaço, esse calorão que continua, diminuiu até um pouquinho, vocês chegaram a ter 35 graus. Para hoje, máxima prevista de 32 e pode vir a escapar um chuvisco mais para o fim da tarde ou à noite, porque tem umidade que segue circulando pela Bahia. Não é frente fria, não. Se cair, ela vai ser bem-vinda, eu tenho certeza. Ipirá com 31 graus, a chance de chuva é muito pequenininha, assim como em Feira de Santana, a quantidade é ainda menor, 0,6 milímetros. E para Araci, sol presente, 32 graus e como a umidade vai circulando, encontrando esse calor, pode escapar um chuvisco pontual de verão, mas não é alerta de chuva para vocês. Em maior potencial de chuva com um volume um pouco mais significativo, norte da Bahia e também oeste.
Bom carnaval, viu? Ao longo dos próximos dias eu vou atualizando vocês sobre o tempo. Até mais! Olha, frutas, legumes e vegetais devem ser higienizados corretamente para prevenir problemas de saúde como intoxicação alimentar e diarreia. O repórter Rafael Mascarenhas segue na companhia de um nutricionista para trazer agora orientações para a gente sobre como higienizar corretamente esses alimentos. Não é isso, Rafa? A gente busca manter uma alimentação saudável, mas a saúde também começa a partir desses cuidados, não é isso? Com certeza, Bruna, isso é de fundamental importância. Inclusive, eu queria começar perguntando para você aí no estúdio, como é que você costuma higienizar os alimentos? Porque eu tenho bastante dúvidas em relação a isso, a gente vai tirar essas dúvidas já, mas como é que você higieniza aí os alimentos quando você compra? Rafa, eu tento fazer o melhor possível. Aprendi na pandemia, né? A gente chega em casa, tem algumas frutas e verduras que a gente coloca numa solução com água e água sanitária. Tem uma receitinha aí, uma proporção legal. Depois eu peço para você confirmar com a Nutri, mas é como eu faço em casa. Aqui são higienizadas com essa imersão. Eu coloco por lá por alguns minutinhos, depois lavo novamente com água corrente e guardo corretamente. Algumas a gente sabe que não precisa fazer essa higiene específica, só tirar a casca, né? Mas aí agora é com você. Quero saber se estou fazendo a lição de casa direitinho. Você deu um show aí. Foi exatamente isso que a nutricionista Monique Lima, que estava conversando com a gente há pouco agora, falou em relação... Estava conversando com ela agora há pouco aqui em relação ao preço do tomate, mas ela falou também a mesma coisa que você disse em relação à higienização correta dos alimentos. Porque eu tinha dúvida, né, se a gente poderia estar usando ali alguns elementos, mas ela vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Monique, obrigado novamente pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Forma correta, né, de... higienizar os alimentos. Bruna disse que lava com água corrente. Qual dica extra você dá aí em relação a deixar o alimento ali, tirar as bactérias, remover tudo que possa causar uma intoxicação alimentar? Vamos lá, Rafa. Se resume basicamente em 3 etapas, né? A primeira etapa é você fazer a lavagem em água corrente, retirar todas as partes não comestíveis daquele alimento, seja verdura, fruta. Na segunda etapa é colocar numa solução clorada, né? Então coloca em imersão mesmo. Essa solução clorada você faz com a proporção de 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio para 1 litro de água. Deixa durante 15 minutos e depois a terceira etapa é fazer o enxágue em água corrente novamente. Deixar secar naturalmente e fazer o processo de armazenamento em geladeira, caso seja preciso, né? Então, essa forma de higienização vai garantir que esse alimento fique livre de qualquer tipo de micro-organismo, como, por exemplo, bactérias, vírus, fungos e aí por diante. Que tipo de doenças ou problemas a gente pode ocasionar, no caso, na gente, no corpo da gente, se o alimento ele não tiver higienizado, no caso, se ele estiver ali com bactéria? As possíveis intoxicações alimentares, né? Então, os alimentos, eles são veículos de contaminação desses micro-organismos. Então, quando a gente não faz a correta higienização, a gente pode estar ingerindo esses micro-organismos e trazendo aí essas consequências e várias condições patológicas que pode gerar inúmeros sintomas, como exemplo aí da diarreia, que vem sendo, né, realmente aí nos últimos meses, no último mês aqui na cidade, sendo persistente. Então, é importante que a gente faça essa correta higienização para evitar, né, adquirir esse tipo de contaminação. Chegou a pergunta da produção também. Luísa quer saber se vinagre também higieniza os alimentos. Não, isso aí realmente muitas pessoas utilizam vinagre, limão, mas não higieniza. O vinagre, ele por ser um alimento mais ácido, ele pode diminuir um pouco a carga microbiana, mas ele não garante o processo de higienização. Então, quem faz uso de vinagre pode sim ainda conter o risco de ter alguma intoxicação alimentar. Então, o correto é realmente utilizar o hipoclorito de sódio. Como é que tem que ser ele também, né? Você tinha me explicado antes que não pode ter cheiro. Explica mais para o pessoal poder entender. Perfeito. O hipoclorito de sódio ele precisa ser específico para a utilização em alimentos, né? Porque a gente tem a concentração em ppm desse hipoclorito. Então, para alimentos, a gente precisa utilizar adequado. Então, é importante sempre ler o rótulo e fazer também a diluição correta, para poder garantir essa segurança. Queria agradecer a participação de Monique mais uma vez aqui, trazendo dicas importantíssimas em relação aí à higienização dos alimentos. Bruna, você está completamente certa aí, está fazendo tudo certinho aí, segundo aqui a nutricionista. Volto contigo. Ufa, que bom, hein, Rafa? Eu tento tomar esse cuidado aí para evitar complicação dentro de casa. Obrigada mais uma vez também a sua entrevistada, toda a gentileza aí de esclarecer as nossas dúvidas. Agora eu quero saber de você, quais cuidados você toma com os alimentos aí na sua casa? Costuma seguir todas as orientações que a gente acabou de ouvir? Me conta, você também pode participar comentando os outros assuntos do BMD de hoje. Manda sua mensagem para o número que é o 759-8848-9384.
No próximo bloco, a gente fala de carnaval. Você já está com as principais coreografias bem ensaiadas? Em Clima de Folia, a gente acompanha uma aula de dança e te ensina a fazer tudo para fazer bonito na avenida. Agora, mais uma vez na sua tela, outro ponto de Feira de Santana, Presidente Dutra, ali pertinho do Monumento ao Caminhoneiro aqui na nossa cidade. Agora, 12h24, a gente volta no instante só. BMD de volta falando de mercado de trabalho. Vamos conferir as vagas de emprego disponíveis hoje aqui para a Feira de Santana. Você que está em busca de uma oportunidade, fica ligadinho, porque o ano não só começa depois do carnaval não, viu gente? Já começou e pode ser aí a hora de você encontrar a sua vaga tão esperada. Começando pelas vagas disponíveis na Casa do Trabalhador, são muitas vagas: açougueiro, agente de portaria, ajudante prático, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, contador, vaga também para cozinheiro, empregada doméstica, para pizzaiolo, pintor de obras, vendedor interno, enfim, muitas vagas através da Casa do Trabalhador aqui em Feira de Santana. Tem também as vagas disponibilizadas pelas empresas aqui da cidade. Tem vaga para operadora em máquina de costura, uma vaga também para serigrafista, vaga também para serviços gerais, e aqui embaixo você encontra as vagas disponíveis através do Cine Bahia. Vale a pena você dar uma passadinha no G1 Feira e Região para conferir a lista completa. E também no G1, já vou abrir aqui a página e você já está ouvindo a trilha, né? Sabe que eu vou falar do Troféu Bahia Folia 2026. Já está na hora de você passar por lá, viu? E voltar na sua aposta para ser a música do Carnaval 2026. Olha só, vê aqui a lista completa. Mais de 30 canções nessa disputa, muita gente boa, muitas músicas que já estão na boca do povo, já estão embalando aí as festas de verão, os ensaios de carnaval, muita música que já está na nossa mente e não sai de jeito nenhum. Então você passa lá no G1 e deixa o seu voto. Dá para você ouvir também um trechinho de cada uma das músicas que estão concorrendo e escolher qual é a sua composição preferida, qual que você acha que merece levar o título de música do Carnaval 2026. Passa lá no G1 e deixa o seu voto. E falando nesse assunto, a gente segue nesse clima de folia porque muita gente tem procurado academias aqui de Feira para aprender coreografias para o Carnaval. Milena Brodão está acompanhando ao vivo uma aula de dança e conversa com a gente sobre isso. Milena, quero saber se você já está sabendo todos os passos, se deu tempo de aprender aí com o pessoal, minha amiga. Primeiro eu quero saber se você consegue me achar aqui, minha filha, no meio dessa resenha. Já cheguei, ó, na aula. Tô aqui tentando pegar os passos, Bruna, mas não tá fácil. Mas eu vou me esforçar muito, vou me comprometer a aprender todas as coreografias para dar show na avenida. Porque carnaval, gente, já chegou, na verdade, né? Daqui a pouquinho já tem festa rolando e a gente tem que fazer bonito na academia. Aqui, ó, a gente tá numa academia no bairro Cidade Nova. O pessoal tá na maior empolgação, dançando, mandando ver, como a gente costuma falar, quebrando e amassando para fazer bonito na avenida. Vou tentar caminhar aqui pelo meio das meninas para saber como é que tá a preparação. Minha amiga, tô vendo que você tá jogando duro aí na dança. Vai pro carnaval esse ano? Sim! E aí já tá com todas as danças certinhas, tudo ok? Tudo ok, até porque foi muito ensaio, né? Vai fazer bonito na avenida? Tomara, tô tentando. Eu tenho certeza que sim. Vou andar mais um pouquinho aqui, pessoal, para ver como é que tá a animação da galera para curtir o carnaval, ir para a capital, mostrar tudo, todos os passos. Tava conversando aqui, fiz amizade logo quando eu cheguei, fiz amizade com o Guilherme. Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Vai curtir o carnaval esse ano? Vou curtir o carnaval esse ano, no domingo. E como é que estão as coreografias? Já aprendeu tudo? Tá aqui no ponta do pé. Já tô pronto, preparado para arrasar na avenida. Fazer bonito. Fazer bonito e levar o nome do meu professor, né? Entregar tudo, né? Entregar tudo na avenida. Com certeza. Boa sorte e boa festa, viu? Pois é, Bruno, o pessoal tá aqui, ó, daquele jeito, super animado. Inclusive, eu tô achando que tá faltando a galera do Bahia Meio-Dia aqui, viu, Bruna? Nossa diretora de imagem, Ivonete Maciel, nossa coordenadora de Vivo, Luiz Farias, nosso produtor, Júlio Gomes, nosso G1, Maíla Nunes, que quebra muito, dança muito. Essa turma tem que vir aqui para a academia também. Vou encostar aqui no professor Breno, boa tarde. Seja bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Carnaval pede isso, né? Muita alegria, muita animação e muita dança também. Muita alegria, muita dança. A galera que já vem ensaiando pro carnaval faz tempo já, então tá todo mundo preparado para meter muita dança lá na avenida. E aí me diz uma coisa, quais são as músicas? A gente está escutando Panameira agora, que é uma música que está super em alta, mas tem outras músicas que você tem apostado aí na coreografia também. Sim, com certeza, várias, né? Hoje em dia, graças a Deus, aqui na Bahia, a gente tem vários artistas que sempre entregam muito, né, da cultura baiana, assim, da música e tal.
tem Ivete, né, com uma pirinha, Léo Santana, que tá com marquinha de fitinha também, Panameira, a galera gosta muito. Tem uma nova também do Digo, que é Hipnotiza, que é com Léo Santana também, que a galera gosta muito aqui também. E aí todo mundo tá ensaiadinho para poder meter dança no carnaval. Breno, e você é professor de dança, é coreógrafo, e eu queria que você falasse um pouco de como a dança faz bem mesmo pra gente, assim, é um bem-estar físico e mental que é realmente foge da nossa capacidade de compreensão. Na verdade, hoje a dança é além de você exercitar o corpo, né? É terapia, é você esquecer os problemas que você tem em casa. As meninas vêm pra cá, muitas vezes para poder estar esquecendo mesmo do problema, tá se divertindo, gritando, fazendo bagunça. Então a dança hoje é muito mais do que só uma coreografia. Então vamos mostrar aí pro pessoal como é que vai ser na avenida daqui a pouquinho. Tá vendo, Bruna? Tá vendo como é que tá o clima aqui? Carnaval vai ser tudo. Eu até tento acompanhar, amiga, mas eu não tenho coordenação motora o suficiente para fazer bonito que nem esse povo. Aqui tá todo mundo animado, todo mundo já na expectativa. Você viu aí, eu conversei com algumas pessoas que de fato vão pro carnaval, vão curtir os dias de festa e, pelo visto, como dá pra ver aí nas imagens de Leonel Alves, vão fazer muito bonito, viu, Bruna? Vai chegando aí o carnaval, a galera vai jogando duro mesmo pra aprender o passo, tudo direitinho. Eu vou ficar por aqui, minha amiga, pra eu tentar aprender alguma coisa, viu? E tô esperando a nossa turma do Bahia Meio-Dia aqui também. Eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, Milena. Aí não vai sobrar ninguém pra gente tocar o jornal assim. Você convocou todo mundo pra aula de dança. Obrigada, viu, pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E olha, os camarotes do Carnaval de Salvador já estão prontos para receber os foliões a partir de hoje à noite. Os espaços estão cada vez mais oferecendo opções e são muito procurados por quem busca comodidade para curtir a folia. O Camarote Expresso 2222 terá uma homenagem especial à cantora Preta Gil. Com o tema Pra Sempre Preta no 2222, a decoração trará um painel de fotos da artista. Preta Gil morreu em 20 de julho do ano passado, aos 50 anos. Ela enfrentava um câncer. Ainda em 2025, Preta chegou a curtir o carnaval, após ter alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde ficou 2 meses internada em tratamento. Ela curtiu a folia da Varanda do Expresso e foi homenageada por muitos artistas. Por conta da Preta, a gente tinha cancelado um show, eu falei, Fafá, não vamos fazer Expresso, não tem clima. Depois eu pensei, a Preta vai ficar muito chateada, a Preta vai falar, que papelão. Não tem, se fosse uma pessoa, se a Preta estivesse aqui viva e tivesse morrido alguém próximo a nós e que a gente iria cancelar o projeto, a Preta ia falar, cancela não, vamos fazer melhor ainda, vamos fazer homenagem. Então eu estou fazendo algo que eu acho que ela faria. O Expresso 2222 ainda terá shows de diversos artistas, entre eles estão Flor Gil e Gilsons. Os camarotes fazem parte dos espaços mais disputados por quem quer curtir a folia com comodidade. Este ano, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano licenciou 30 camarotes nos circuitos. O Camarote Salvador também anunciou as novidades para este ano. São aproximadamente 13 mil metros quadrados divididos em 3 andares e 2 mirantes virados para o circuito. A gente está ampliando alguns espaços. Então, nossa área Zen, que foi um sucesso ano passado, que é onde os nossos clientes relaxam um pouco, fazem massagem, ela está maior esse ano. Além da nossa área gourmet também, que ela tem mais espaço, 2 andares esse ano. Também porque é um espaço de relaxamento, das pessoas poderem se alimentar e ficar um pouco relaxando. Mais de 70 artistas vão se apresentar nos 3 palcos do Camarote em 6 dias de festa. Entre eles, Olodum e Baiana System. Muita música boa, né, de todos os estilos musicais, com bastante mistura, uma boa estrutura, artistas, amizade, a galera, a energia que só Salvador tem, sabe? Eu tô muito feliz, eu tenho certeza que vai ser um carnaval inesquecível. Gente, eu pedi para vocês mensagens, dúvidas sobre a questão da higienização de alimentos. Rafael Mascarenhas segue na companhia da nutricionista. A gente vai passar algumas das perguntas de vocês
para ela responder, mas vai ser daqui a pouco. A gente vai ver primeiro a sua participação aqui no nosso monitor. Prometo que trago logo aqui Rafael Mascarenhas responder essas perguntas sobre higienização de alimentos. Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, mas antes, deixa eu ver a sua participação aqui no nosso monitor. Vamos ver quem está participando do nosso Bahia Meio Dia, mandando mensagem, falando sobre os nossos assuntos, comentando as nossas reportagens. O Robson fala justamente sobre esse assunto, né, da higienização, dos cuidados com os alimentos. Ele diz o seguinte: eu deixo as frutas sempre na água sanitária, depois lavo e ponho na geladeira. Estou certo? Vou passar para a Nutri logo no próximo bloco aqui com Rafael Mascarenhas para saber se está fazendo certo, mas pela minha concepção aqui, a minha opinião, acho que está tudo certo sim. Faz que nem eu, mais ou menos, né? Obrigada, Robson, pela sua participação. A Tayane diz assim: boa tarde, eu costumo usar água sanitária, não sei se é o correto. Estou fazendo a higienização correta? Muita gente com dúvida sobre esse assunto. A Fabiana Neri falou o seguinte: gostaria de saber com a nutricionista se é correto usar detergentes para lavar algumas frutas e verduras antes de colocar de molho no hipoclorito. A gente traz aí esse esclarecimento logo mais. Falando sobre pilates, a Selma mandou uma foto pra gente belíssima aqui, fazendo pilates há 11 anos, gente. Muito bom, meu corpo mudou muito. Obrigada, viu, Selma, pela sua participação e todo mundo que participa com a gente aqui no Bahia Meio Dia. No próximo bloco, a gente mostra a goleada do Bahia de Feira em cima do Barcelona de Ilhéus, aqui na Arena Cajueiro. Com a vitória, o Tremendão saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. Daqui a pouquinho. Essa foi a segunda vitória do Bahia de Feira no Campeonato Baiano de 2026 e a primeira aqui em Feira de Santana, em casa, na Arena Cajueiro. Você confere comigo agora imagens do alto da nossa Princesa do Sertão, mostrando aí a Avenida Presidente Dutra, região ali mais ou menos do bairro Capuchinhos. Céu bastante encoberto, né? Sol entre muitas nuvens nesta quinta-feira aqui na nossa cidade. Agora, 12 horas e 37 minutos, a gente volta já. BMD de volta e agora a gente chama Rafael Mascarenhas para a gente esclarecer aquelas dúvidas sobre higienização de alimentos. Vocês compartilharam aí muitas dúvidas nas nossas mensagens. A gente vai passar para a Rafa, que segue na companhia da nutricionista. Rafa, já vou te passar duas perguntas em uma só. Pergunta da Fabiana Neri, querendo saber se é correto usar detergentes para lavar frutas e verduras antes de colocar naquele de molho, né, no hipoclorito. E a Raquel pergunta onde que encontra esse produto, né, hipoclorito. Onde é que a gente pode encontrar para comprar? No caso, Monique, a gente está conversando com a nutricionista Monique Lima. O pessoal está perguntando, né? É correto usar detergente para poder lavar as frutas, as verduras ou os legumes? Depende do tipo de verdura e fruta. Para você tirar aquelas sujidades na primeira etapa de lavagem, até pode fazer o uso, né? Mas contanto que faça o processo de enxágue, faça o processo também da imersão na solução clorada e depois o enxágue da solução clorada em água corrente. Mas não é proibido o uso, não, do detergente. Então, frutas, por exemplo, como abacaxi, melão, melancia, que tem uma parte externa maior, né? É preciso muitas vezes fazer a retirada dessas sujidades. O pessoal também pergunta em relação a esse soro, né, que você falou, soro clorado, né? Onde é que é possível encontrar? Tá. O hipoclorito de sódio é a água sanitária, né? É importante fazer o uso dessa solução clorada com a água sanitária com pelo menos 200 ppm de concentração, que realmente é indicado. O que seria isso? É a concentração de cloro presente na água sanitária, tá? Isso era uma dúvida que eu tinha, inclusive, no caso. E em relação à quantidade, né? Quanto a pessoa coloca, no caso, na água? Uma colher de sopa, que é em torno de 10 ml, para 1 litro de água. E aí você vai ter a solução clorada para fazer a imersão desses alimentos e deixar durante 15 minutos. Tem mais perguntas aí, Bruna? Tem sim, viu, Rafa? O Antônio pergunta aqui, ó. Além de usar hipoclorito nas folhas, uso também bicarbonato de sódio. Tá correto isso aí? O Antônio perguntou, Monique, se usar bicarbonato também está correto utilizar. Pode ser utilizado também. O bicarbonato ele é excelente, inclusive, para diminuir o conteúdo de agrotóxicos. Então, é uma estratégia muito positiva no processo também de higienização. No entanto, para garantir que está livre realmente de contaminantes, tem que fazer o uso também do hipoclorito. Então, pode fazer a associação dos dois sem problema. Não certo. Na mesma solução, né? Fazem em etapas diferentes. Perfeito. Queria agradecer a participação aqui da nutricionista Monique Lima, respondendo as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse assunto, que é muito, muito importante, Bruna. Bom demais a gente ter essa interação. O telespectador tem dúvida, pergunta e a gente esclarece. Rafa, muito obrigada. Agradeço também a Monique aí pela gentileza de esclarecer essas dúvidas para a gente.
Vamos voltar a falar de carnaval? A cobertura oficial do Bahia Folia começa hoje. Mais de 400 profissionais vão transmitir de maneira integrada o Carnaval de Salvador na TV, internet, rádio e também nas redes sociais. Este ano, o Bahia Folia estreia um novo espaço na Barra com o estúdio panorâmico. Se o Carnaval é a maior festa de rua do mundo, a cobertura dessa folia também precisa ser gigante. E a Rede Bahia já está pronta para apertar o play do Bahia Folia 2026 e transmitir a festa para os 417 municípios da Bahia. É tecnologia, planejamento e muita gente trabalhando para transformar o Carnaval em um verdadeiro espetáculo. O público vai ficar conectado com tudo que está acontecendo na rua, seja pelos portais, pela TV, pela rádio, pela Bahia FM. Quando eu falo de portais, eu falo do G1, do Bahia. Então a gente vai conseguir transmitir o que está acontecendo aqui na Bahia para todo mundo. A gente faz um planejamento muito grande com o Carnaval, porque é o nosso maior evento. É o evento que de maior produção que a Rede Bahia tem durante o ano, é o Carnaval. Então a gente tem todo um cuidado, todo um preparo para que ele seja executado com a melhor qualidade possível. São mais de 400 profissionais envolvidos, mais de 40 câmeras espalhadas pelos circuitos, TV, rádio, internet e redes sociais. No Campo Grande, o nosso estúdio já está pronto. Contagem regressiva, tudo praticamente pronto, a gente só está afinando os instrumentos, né? Já está tudo pronto, já está montado, toda a nossa estrutura, toda a parte técnica. Já dá para sentir um gostinho também, né, do que vai ser essa avenida aqui, quando começar, o que vai acontecer, a abertura oficial, né, amanhã, na quinta-feira, com essa homenagem linda ao samba. Então a gente está se preparando já há muito tempo. Mas a grande novidade deste ano fica aqui na Barra. O Bahia Folia estreia uma nova casa, um estúdio panorâmico com esse varandão que deixa os apresentadores mais perto do folião. É o Carnaval com vista privilegiada. E o folião que estiver brincando aqui no circuito poderá se ver na tela da Rede Bahia. Foi montado um super telão em alta definição aqui na parte de cima do nosso estúdio na Barra. Todo ano o camarote da TV Bahia é lindo, é perto do público, perto do artista, mas esse ano está caprichado demais. Tem um telão enorme aqui na frente para poder também interagir com o público aqui da Barra, com o artista que está chegando. Energia única que vai direto para onde a pessoa estiver, porque é uma cobertura multimídia e com o nosso estúdio novo, a nossa casa própria, como a gente gosta de chamar, bem pertinho do mar, bem pertinho do artista. Então esse ano, a cada ano procurando inovar, e esse ano com a nossa casa nova, casa própria do Bahia Folia. Você é nosso convidado para colar com a gente, esteja onde estiver. E se você não vai para a folia, deixa eu te mostrar como é que fica o funcionamento do comércio e de alguns serviços aqui em Feira de Santana durante o Carnaval. Tá tudo bem explicadinho, gente, no nosso portal G1 Feira e Região. Já tem QR Code na sua tela e você também pode acompanhar aqui comigo no monitor algumas das informações. O G1 fez tão organizadinho que tá por dia. Na segunda-feira, por exemplo, você confere como é que fica o funcionamento dos shoppings aqui da cidade. O comércio do centro da cidade vai estar fechado, assim como o Feiraguai. O centro de abastecimento vai estar funcionando normalmente. Os bancos e a prefeitura também fechados na segunda-feira. Na terça-feira, feriado de Carnaval, você também confere como é que fica aqui no G1 funcionamento dos shoppings. O comércio também segue fechado. O centro de abastecimento vai estar fechado na terça-feira. A prefeitura também, assim como os bancos. E a quarta-feira de cinzas também tem impacto no funcionamento de alguns serviços aqui na nossa cidade. O comércio volta ao funcionamento normal, centro de abastecimento também e a prefeitura a partir das 2 da tarde. Os bancos a partir de meio-dia. Passa lá no G1 e confere esse funcionamento todo do comércio dos serviços aqui para você se programar. E no G1, falando em programação, você também confere a programação do Carnaval, a ordem dos trios, a partir de hoje nos principais circuitos da festa. Tá tudo bem explicadinho também lá no G1, você pode passar e conferir, olha só, dividido por circuitos. Por exemplo, o Circuito Osmar, no Campo Grande, a partir de hoje, às 5h30 da tarde, tem a abertura oficial do Carnaval com chão de harmonia e alguns convidados. Aqui embaixo também, ó, no G1, você confere o Circuito Dodô, com programação a partir das 3h30 da tarde, um pouquinho mais cedo, o Circuito Barra Ondina. Aqui embaixo também você confere a ordem dos trios no Circuito Batatinha, no Pelourinho, a partir das 7 da noite. Passa lá no G1, confere a programação completa, caso você vá participar aí desse primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador. Tá tudo bem explicadinho no G1 Feira e Região. E olha, o homem flagrado atacando 2 mulheres em Salvador foi preso. Felipe Oliveira atualiza esse caso que mostramos ontem aqui no Bahia Meio Dia. Felipe.
Rafael Rodrigues Santana, de 38 anos, foi localizado hoje pela manhã no bairro do IAPI e no momento em que foi autuado ali, ele de fato confessou tudo o que fez. A delegada está aqui ao meu lado, as delegadas, para passar mais informações sobre essa grande operação que foi montada. O que é que esse rapaz disse no momento em que ele foi ali localizado e recebeu o mandado de prisão? Ele confessou a prática do crime, ele informou que costuma ir ao Porto da Barra, né, onde nada, onde gosta de se banhar, e quando voltava para casa ele viu essa mulher, né, e não se conteve, né, e cometeu o ato. Então ele reconhece, ele afirma que de fato conheceu, né, ele foi interrogado na presença de uma advogada e confirmou que o que aconteceu e que está arrependido. Né? Mas a gente vê pelas filmagens que há uma vítima também anterior. Essa vítima ela não veio à delegacia para registrar. Embora ela não tenha vindo à delegacia para registrar, a ação penal pública nos crimes de importunação sexual é pública e incondicionada. Então eu quero deixar claro que nós estamos trabalhando também para identificar essa outra vítima e ele possa ser responsabilizado pelos seus atos. Chama atenção porque esse homem tentou um disfarce aí. É isso, quando ele viu o vídeo na imprensa, aí ele tratou logo de cortar o cabelo, fazer a barba, e no interrogatório dele ele menciona que realmente ele fez para não ficar muito visível no local que ele está residindo. Outro ponto que chama atenção é que ele já responde por esse mesmo crime. Isso, ele já tem, né, registro pelo crime de importunação sexual e também pelo crime de estupro. Né? Então a segregação social dele, né, agora, mais do que nunca, época de carnaval, época em que as mulheres se vestem, todo mundo está em festa, né? Então ele segregado, outras vítimas não serão feitas durante o evento carnavalesco, né? E espero que um bom tempo. Delegada, chamou a atenção de muita gente ontem quando surgiu a notícia de que ele tinha se apresentado, prestou depoimento e foi liberado. Isso causou uma revolta enorme. Por que isso aconteceu? Na verdade, ele foi identificado pela equipe policial, né? Veio à delegacia e foi representada aqui pela delegacia pela prisão preventiva do autor. Mas a prisão preventiva, quando se representa, ela não sai de imediato, né? Porque a gente, primeiro, para pedir uma prisão preventiva, a gente tem que ter os elementos, né, robustos para o judiciário decidir. E a gente mandou esse pedido de representação e ela só veio sair ontem à noite. Por isso que ele saiu, porque nós trabalhamos dentro da legalidade e uma pessoa ela só pode ser presa em flagrante delito ou por ordem judicial. Então, saindo a ordem, já não era mais flagrante delito, por isso que eu ressalto a importância da mulher denunciar. Quanto mais rápido denunciar, mais rápido a gente vai tomar providência, mais rápido o mandado de prisão sai e as provas também. A gente precisa ter provas. E as provas, quando você denuncia no início, mais fácil é chegar até elas. Mas a gente não pôde prendê-lo quando, né, infelizmente, ele veio e saiu pela porta da frente, né, da Casa da Mulher Brasileira, mas com a ordem judicial e dentro da legalidade nós conseguimos fazer a prisão. Então, em uma nova operação, ele foi alcançado hoje pela manhã e, neste momento, ele segue preso à disposição da Justiça. Quando a gente vê casos como esse, a gente se revolta como um homem se sente à vontade de importunar uma mulher, de tocar no corpo dela sem consentimento. Homem, inclusive, que é reincidente nesse mesmo crime. A gente espera que ele seja devidamente responsabilizado, já que agora foi finalmente preso. O assunto agora é futebol. O Bahia de Feira venceu de goleada o Barcelona de Ilhéus ontem à noite na Arena Cajueiro. Com o placar de 6-1, o Tremidão carimbou o passaporte de saída da zona de rebaixamento do Campeonato Baiano. Veja na reportagem. No jogo que fechava a 7ª rodada do Campeonato Baiano, 2 times em busca de pontos valiosos para sobreviver na competição. Logo no primeiro lance, a bomba de Ronan no travessão já mostrava que era a noite dos sonhos para o Bahia de Feira. Com o Tremidão controlando a partida, o primeiro tempo reservava muita disputa pela bola e confusão dentro e fora de campo. Em 20 minutos de bola rolando, o Barcelona de Ilhéus perdeu 2 dos seus jogadores. Cartão vermelho para Hilário e, na sequência, a fechada de Neto no zagueiro do Bahia de Feira resultou na segunda expulsão para a Onça. Com 2 jogadores a mais, o Tremendão aproveitou a vantagem em campo e abriu o placar nessa bela cobrança de falta de Casumbar, aos 28 minutos do primeiro tempo.
e não demorou muito para ampliar. No passe de grafite, Arthur Martins, na cara do gol, marcou para o Bahia de Feira. Na volta do segundo tempo, o Barcelona de Ilhéus assustou a defesa do Tremendão com esse gol de Miqueias. Mas o Bahia de Feira respondeu logo na sequência. Aos 5 minutos, Elivelton aproveitou o escanteio e balançou a rede para o Tremendão, 3-1. Falha na zaga da Onça de Ilhéus e Arthur Martins ampliou para o tricolor. Eram apenas os primeiros 11 minutos do segundo tempo quando Ronan sofre pênalti e, na tranquilidade do camisa 10, o 5º gol do Bahia de Feira. O último gol da partida veio novamente dele. Aos 36 minutos, Arthur Martins fecha a conta. Bahia de Feira 6, Barcelona de Ilhéus 1. Primeiramente, agradecer a Deus, né, e todo o grupo, né, porque a gente merece, a gente trabalhou muito para isso. A gente sabe do quanto o nosso grupo é focado e as coisas não estavam acontecendo, mas hoje, graças a Deus, acho que desde o último jogo a gente conseguiu botar em campo e as coisas conseguiu sair do jeito que a gente queria. Essa foi a segunda vitória do Bahia de Feira no Campeonato Baiano de 2026 e a primeira aqui em Feira de Santana, em casa, na Arena Cajueiro. Com essa boa sequência, o Tremendão sai da zona do rebaixamento e agora se prepara para o próximo desafio. Será contra o Vitória, no Barradão. A gente vai enfrentar agora um grande Vitória, né, que pelo que já me falaram, parece que vem com a sua equipe titular, né? É um jogo muito difícil, mas a gente também tem tido uma crescente na competição. A gente espera chegar lá, fazer um grande jogo, buscar o nosso resultado, que é o que a gente quer em todos os campos que vamos buscar a vitória. E depois da goleada em casa, nada como uma canção para embalar a noite de vitória. E como manda a tradição, quem balança a rede 3 vezes tem moral para pedir música. Arthur Martins, autor de 3 dos 6 gols do Bahia de Feira, tem o pedido dele. Pode ser Aquieta Minha Alma. Acho que é Ministério Zoe. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Esse resultado de ontem, gente, mexeu com a tabela de classificação do Campeonato Baiano. Vamos conferir aqui no monitor como é que ficou essa tabela, então, depois da partida de ontem. Olha só, o Bahia de Feira saiu da vice-lanterna e foi direto para a 6ª posição. Observe aí que o Tremendão está a apenas 1 ponto do G4, embolado com o Galícia, o Porto, Vitória e Jequié. O Jacuipense também está nesse meio aí, na 7ª colocação, empatado com o Tremendão. O fato lamentável aqui para os nossos times da região é que o Atlético de Alagoinhas, com apenas 2 pontos, já está matematicamente rebaixado depois da 7ª rodada. Como vemos aí, a tabela está meio embolada. Todos os times, com exceção do Bahia, podem ser classificados ou rebaixados. E ainda falando de futebol, a gente confere agora os destaques do Globo Esporte, que começa daqui a pouquinho. Quem conta pra gente é Danilo Ribeiro. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia meio-dia, mandando aquele cheiro maravilhoso de feliz carnaval para todo mundo. A folia já começa hoje aqui em Salvador e quem está em festa é a torcida do Bahia. Alguém lembra aí como era o mundo na última vez que o Bahia perdeu? Difícil, né? Tente recordar aí, porque nessa temporada, 10 jogos, nenhuma derrota do tricolor.
seja com o time reserva no Campeonato Baiano, seja com o time principal no Campeonato Brasileiro. E dessa vez o Bahia seguiu fazendo o que não fazia ano passado, vencer fora de casa. Já havia vencido na estreia contra a equipe do Corinthians e ontem derrotou o Vasco em São Januário por 1-0. E antes de dizer como é que foi o jogo, deixa eu mostrar o golaço, porque não é só o golaço de Luciano Juba, do primeiro tempo o Bahia controlou a posse de bola, dificultou muito a vida do Vasco. Vasco passou a incomodar mais no segundo tempo, só que o Bahiense e depois o Bavi na Fonte Nova. Semana que vem é Libertadores contra o O'Higgins do Chile. Nesse final de semana já tem jogo pelo Campeonato Baiano, pega a equipe do Jacuipense, enfim, calendário movimentado e o Bahia muito bem em 2026, beleza? Estou esperando todo mundo no Globo Esporte, é daqui a pouco, logo depois do Bahia Meio-Dia, aquele cheiro maravilhoso. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se encontra de novo amanhã.